Narcisista te humilha na frente da família, te culpa pelas barbaridades que faz com você, invade seu espaço, te priva dos seus direitos e necessidades, te desumaniza e desvaloriza. E, quando você quer cortar contato, a pessoa narcisista joga tudo na sua cara que você está desistindo de algo especial que nunca mais vai encontrar. Te ameaça, destrói e depois volta implorando por perdão só para repetir de novo e de novo o mesmo padrão. Soa familiar? Narcisista tem explosões de raiva, te pune com silêncio e abandono emocional, explora, abusa, mente e trai. Mas no final, ele ou ela tem certeza de que a culpa é toda sua. Que você é sensível demais, injusto demais, louca demais, difícil demais. Será? Será que o problema realmente é você? Ou será que existe uma razão oculta de você sentir culpa por coisas que sabe que nem fez? Que poder é esse que narcisistas têm de deixar pessoas inteligentes, fortes, independentes completamente congeladas e presas no ciclo? E o que você precisa entender para nunca mais cair nessa manipulação? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que narcisistas fazem para induzir culpa e te manter nesse ciclo, e o que você precisa fazer para se libertar de uma vez por todas. Eu estava olhando as métricas do canal aqui e eu vi algo interessante. Apenas cerca de 10% de vocês que assistem regularmente aos meus vídeos são inscritos. Isso significa que 90% de quem assiste ainda não apertou o botão de se inscrever. Por isso eu queria pedir um favor que é 100% gratuito. Se você é uma dessas pessoas que acompanha e se beneficia dos conteúdos que eu trago diariamente por aqui, por favor, considere se inscrever no canal. É uma forma simples e grátis, mas muito poderosa de me apoiar e incentivar a produzir cada vez mais conteúdos profundos e de valor que podem te ajudar a se libertar e se proteger de narcisistas. Então, se você gosta do que eu faço por aqui, se já aprendeu e refletiu com algum vídeo meu, não subestime o poder da sua inscrição. É só clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Não custa nada, mas para mim vai fazer toda a diferença. Obrigada de coração por todo o seu apoio até aqui e vamos continuar com o episódio de hoje. Existe um mecanismo manipulativo que se repete em todo relacionamento narcisista, seja amoroso, na família, amizades ou no trabalho. E quando você entende a estrutura desse mecanismo, muita coisa começa a fazer sentido, principalmente a culpa induzida para te controlar. Por exemplo, você chega com uma queixa legítima, algo concreto como: ei, você gritou comigo na frente das crianças. Não é interpretação, não é exagero, é simplesmente um fato. E o que acontece em seguida? A pessoa narcisista nega. Eu não gritei, eu levantei a voz porque você me atacou. Repara o que essa frase faz? O grito some. No lugar dele aparece uma reação natural, entre aspas, e a causa dessa reação é você. A ação da pessoa narcisista desaparece nessa frase, literalmente. Eu não gritei, eu apenas reagi. E depois dessa negação que apaga o que a pessoa narcisista realmente fez, vem um ataque. Você é sensível demais. Você distorce tudo. Você sempre quer ser a vítima. Agora, quem está em julgamento não é mais essa pessoa narcisista, é você. A sua queixa legítima vira evidência de que o problema é você. E aí vem a virada final. A pessoa narcisista inverte os papéis. Olha o que você me faz passar. Eu é que sofro nessa relação. Quem gritou na frente das crianças vira a vítima e quem reclamou vira o vilão. Isso é naivo. Negar, atacar, inverter vítima e opressor. E é sempre igual, não importa o tema. Você entra na conversa com uma queixa legítima e sai pedindo desculpas por algo que você nem fez. A linguagem de narcisistas é sempre usada para controlar, não para buscar soluções, resolver problemas ou se conectar. E isso acontece porque o objetivo de narcisistas não é essa conexão genuína, não é ter um relacionamento recíproco de igual para igual, é
dominar. A sua confusão não é um efeito colateral dessas discussões, é o objetivo da inversão intencional. Esse é o exato mecanismo por trás do famoso gaslighting. Como descreve a pesquisadora Stephanie Sarkis, a motivação do gaslighter é controlar a outra pessoa ou escapar de responsabilidade ou qualquer consequência. Sempre há um motivo oculto e nunca é genuinamente resolver a questão. Tá começando a ficar claro? Isso não é um problema de comunicação, é uma estratégia de manipulação e indução de culpa sistemática. O mecanismo naivo, negar, atacar, inverter vítima e opressor, não faz todo o trabalho dessa manipulação sozinho. A culpa induzida em você por narcisistas faz parte de um tripé. Esse triângulo da manipulação explica por que é tão difícil agir, mesmo quando você sabe que há algo de muito errado. Os 3 lados desse triângulo da manipulação são culpa, obrigação e medo. Na nossa mente, a culpa soa como: se eu sair, eu serei egoísta. Se eu colocar limites, eu serei uma pessoa fria. Se eu reclamar, eu serei ingrata. A culpa é a peça que trava tudo no lugar, porque quem sente culpa não sai, não coloca limites ou perdoa e volta com o narcisista. Na nossa mente, o senso de obrigação diz: eu prometi ficar. Essa pessoa precisa de mim. Eu não posso destruir a família. Mas além disso, narcisistas usam também a sua lealdade, consciência moral, pegam as regras do casamento, da maternidade, da família, do trabalho, coisas que sabem que você leva a sério e transformam essas regras em prisão. A sua decência, a sua bondade viram ferramentas de controle através dessa culpa induzida. E por último, o último lado do triângulo da manipulação é o medo, que fecha todo o círculo. E ele soa na nossa mente como: se eu sair, eu vou ficar sem os meus filhos. Se eu denunciar, ninguém vai acreditar. Se eu colocar um limite, ele vai explodir. Não é coisa da sua cabeça. Narcisistas fazem questão de te mostrar o que acontece ou o que vai acontecer quando você tentar reagir, quando você tentar se impor. Ameaçam te cortar financeiramente, destruir a sua reputação, colocar os seus filhos contra você e até fazer algo contra a própria vida em alguns casos, para te coagir a ficar, aceitar e se calar. Culpa, obrigação e medo. Manipulação.com. Esse triângulo forma uma névoa. Enquanto você está dentro dela, não consegue enxergar com clareza. Cada decisão que você tenta tomar parece errada. Cada tentativa de saída do relacionamento narcisista parece impossível. Cada limite que você tenta colocar parece injusto da sua parte. E é exatamente por isso que essa névoa é intencionalmente criada por personalidades manipuladoras, tóxicas e até predatórias. Quem não enxerga o que está acontecendo não consegue agir em autodefesa. A culpa que sobreviventes de relacionamentos narcisistas sentem não é fabricada somente pelo gaslighting, pela dinâmica de chantagem emocional e ameaças. Ela é fabricada também na linguagem que a pessoa usa, na escolha das palavras. É aí que fica nítido quais são as intenções, seja de alguém que você conhece há muito tempo ou que acabou de conhecer. Por isso, saber analisar as frases de alguém é uma habilidade essencial para parar de confiar nas pessoas erradas e se blindar de manipulação. No nosso exemplo, quando uma pessoa diz: eu simplesmente reagi à sua provocação, ao seu ataque inicial, pergunte-se: o que aconteceu de verdade? A pessoa gritou, xingou, jogou coisas, ameaçou, estragou um dia inteiro criando uma atmosfera pesada, te puniu com silêncio, sabotou algo importante seu, te humilhou? Se sim, não foi apenas uma reação, foi abuso emocional e indução de culpa indevida em você. Percebe que o uso da palavra reagir esconde tudo isso, transforma a violência psicológica em uma mera reação humana? Quando uma pessoa narcisista diz, por exemplo: Quando você parar de ser tão sensível, a gente vê. preste atenção, embutida nessa frase tem uma afirmação escondida. A afirmação
de que você é sensível demais. Quando você responde se explicando imediatamente, você concorda sem querer e sem perceber. A indução de culpa funciona exatamente nesse momento. Para a maioria das pessoas, isso passa completamente batido. A sua suposta sensibilidade exacerbada é dada como fato antes da conversa sequer começar. A sensibilidade exacerbada é problema seu, enquanto o narcisista mente, abusa, explora, trai a sua confiança na sua cara. Outro exemplo, e quando ele diz, Sinto muito pelo desentendimento. em vez de, por exemplo, desculpe por te humilhar na frente da sua família, o ataque covarde e a falta de caráter dele viram um acontecimento neutro e inocente, um mero desentendimento, sem ator, sem responsável. A linguagem de manipuladores não é nada inocente e não é acidente, é precisa e intencional. Cada frase é construída para que no final você se pergunte o que fez de errado e não o que essa pessoa fez com você e o que isso diz sobre o caráter dela. E isso que nós acabamos de ver agora é somente a superfície. Existem padrões na fala de pessoas manipuladoras que só querem te controlar e explorar, e uma vez que você aprende a identificar, você não consegue mais ignorar. Aliás, dentro do programa Imune Premium, o próximo workshop é exatamente sobre isso. Nós vamos desmontar frases manipulativas usando análise de discurso aplicada ao vivo no Zoom. Saiba mais e garanta sua participação no link na descrição deste vídeo. É esse tipo de linguagem distorcida que gera o sentimento de culpa em sobreviventes que depois sucumbem a esse sentimento e ficam presas e presos em relacionamentos tóxicos e abusivos. Mas, Carol, como eu nunca percebi isso antes, você pode estar se perguntando agora. E por que, mesmo agora que está ouvindo tudo isso, uma parte de você ainda se pergunta se essa manipulação tão calculada acontece de fato ou se o problema talvez não seja você. Relacionamentos com narcisistas não começam com gritos, indução de culpa e controle escancarado da sua vida. Começam com Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Começam com uma atenção tão intensa que você parece finalmente ter encontrado alguém que te enxerga de verdade. E quando a primeira atitude estranha aparece, você deixa passar, porque todo o resto parece tão bom. O problema é que o acúmulo de provas de que essa pessoa é tóxica é gradual e lento. Cada frase desrespeitosa ou acusatória, isolada, parece perdoável, fora que muitas vezes são apresentadas como se fossem uma expressão de carinho. Por exemplo, Maquiagem fica um pouco vulgar em você, fica melhor natural, e eu só digo isso porque eu te amo. mas ao longo dos meses e anos, essas frases vão corroendo a sua confiança na própria percepção. A percepção do que você gosta e não gosta, do que aconteceu, do que é justo ou não é, certo ou errado, do que você sente e do que é direito seu. Até que um dia, quando alguém te pergunta, você tá bem? Você não sabe nem mais responder e vai no piloto automático do que te treinaram a dizer. Dentro de um relacionamento narcisista, seja amoroso, familiar, de amizade ou no trabalho, acontece uma verdadeira lavagem cerebral com todos os seus elementos. Abusadores mudam o seu comportamento lentamente ao longo do tempo, de modo que você nem percebe que está sendo submetida ao abuso. Muitas pessoas acreditam que só pessoas frágeis se deixam manipular assim, mas isso simplesmente não é verdade. Pesquisas indicam que pessoas inteligentes, competentes, fortes e independentes também são suscetíveis a esse tipo de lavagem cerebral dentro de um relacionamento em que acreditam que a outra pessoa é boa. Entre as minhas alunas e alunos tem psicólogas, médicos, advogadas, empresárias de sucesso que não conseguiam sair desses relacionamentos. Pessoas com décadas de experiência profissional, independência financeira bem posicionadas, formação superior, que me escrevem: Carol, eu só queria voltar a acreditar em mim de novo, me sentir capaz de fazer as coisas normais, superar a dor do fim de um casamento abusivo de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Fui muito humilhada, ele era narcisista, me descartou como se eu fosse lixo. Percebe aqui, sobrevivente, como inteligência, força, independência
não protegem dessa engenharia emocional feita por narcisistas, manipuladores e predadores sociais. Porque não é sobre você. Não é uma falha em você que fez você ficar presa ou preso nessa teia. É sobre o que fizeram com você de forma lenta, repetida, invisível. Uma inscrita minha esses dias me escreveu: eu preciso de coragem para pôr um fim, mas o que mais me trava são os meus 3 filhos e a estrutura familiar que construímos juntos. Repara, não é falta de consciência que mantém essa mulher presa. É o peso de uma estrutura inteira que foi construída em cima da obrigação dela de manter tudo funcionando, sozinha, custe a ela o que custar. Em pesquisas com alunos, inscritos, mensagens, comentários que eu recebo todos os dias, tem uma pergunta que aparece com muita frequência. Carol, será que eu sou narcisista? Será mesmo que ele tem razão quando diz que a culpa é toda minha? O que está acontecendo aqui? O gaslighting, a manipulação através da culpa, obrigação e medo, a linguagem distorcida, tudo isso leva a esse questionamento. Esse é o destino final da indução de culpa na vítima. Você absorve tanto as acusações que começa a se perguntar se a pessoa tóxica da relação é você. Esse é um sinal de que a projeção e o gaslighting da pessoa narcisista funcionou. Quando narcisistas te chamam de sensível demais, difícil, instável, impossível de conviver, mentirosa, eles e elas estão projetando em você o que eles mesmos são e fazem. E quando você ouve isso repetidamente durante meses ou anos, você acaba internalizando essa culpa e assumindo isso como a sua identidade. E é nesse ponto que a indução de culpa atinge o nível mais insidioso, porque quando você questiona quem você é e não mais o que ou a narcisista fez, o controle não precisa mais de manutenção de fora, ele se autossustenta. Você mesma ou mesmo passa a se policiar, se culpar e se diminuir. A pessoa narcisista nem precisa mais te acusar de nada, a sua mente já faz isso internamente, automaticamente. Me conta aqui nos comentários se isso já começou a acontecer com você ou se você já percebeu isso. Esse efeito é ainda mais severo em filhos e filhas de narcisistas que cresceram assim, absorvendo essa indução de culpa desde que nasceram. Uma inscrita descreveu exatamente esse estado. Carol, eu quero me encontrar, eu quero me entender, parece que estou travada, sem perspectiva. Chegar nesse ponto é devastador. E o retorno para si é um caminho árduo, porém não impossível. Eu vejo essa transformação acontecer todos os dias com os meus alunos dos meus programas de recuperação, Mentoria Ânima e Programa Imune. Para mais informações, confira os links na descrição desse vídeo. A culpa induzida em você por narcisistas é fabricada em camadas. Tem o gaslighting que inverte quem é a vítima e quem é o opressor. A culpa, a obrigação e o medo te prendem e a linguagem distorcida de manipuladores faz tudo isso parecer normal dentro de um relacionamento emocionalmente abusivo. E o pior é que essa engenharia psicológica é tão eficaz que no final você se pergunta se a pessoa tóxica é você. Só de entender isso, sobrevivente, muita coisa muda. Da próxima vez que alguém negar o que fez, te atacar por ter reclamado, dito algo e se colocar como vítima quando na verdade essa pessoa foi quem te atacou, lembre-se dessa sequência. Reconhecer a indução de culpa não remove automaticamente a dor, mas vai evitar a sua confusão e a absorção dessa culpa indevida. Da próxima vez que a culpa vier por você ter colocado um limite, lembre-se que a culpa, obrigação e medo são as 3 ferramentas, os 3 lados do triângulo da manipulação que mantém você na névoa da manipulação de uma pessoa tóxica. E da próxima vez que você ouvir uma frase que na superfície parece até razoável, mas te deixa com aquele desconforto no corpo e confusão mental, lembre-se que a linguagem de manipuladores é feita para confundir, controlar e evadir responsabilidade. Que palavras são escolhidas por narcisistas para esconder a autoria, induzir culpa em você e renomear a agressão
como incidente inocente. Reconhecer essas engrenagens maquiavélicas não resolve tudo, mas tira você do transe de reações automáticas às manipulações. Agora, você pode saber que a culpa que você sente foi fabricada e ainda assim não conseguir identificar exatamente quais frases estão induzindo essa culpa em você. Você pode saber que narcisistas manipulam com intenção e ainda assim travar na hora de responder. Pode entender tudo que eu expliquei aqui nesse vídeo e ainda assim não saber por onde começar para se libertar. E isso é normal, porque entender é apenas o primeiro passo. Mas para reconhecer em tempo real, saber como responder e agir para se libertar e se proteger de personalidades perigosas, é preciso muito mais. É preciso protocolo, estratégia e, acima de tudo, treino. Treinar o ouvido para identificar os padrões em tempo real, treinar as suas respostas para não absorver a culpa que essas pessoas projetam em você, treinar a leitura e interpretação das frases ditas por manipuladores para você saber exatamente o que está sendo dito e feito com as palavras e escolher como agir a partir dessa clareza. E é exatamente isso que eu mostro passo a passo dentro do programa Imune Premium. Se você precisa criar coragem para sair desse relacionamento, mas o medo e a culpa te travam toda vez que você tenta, dentro do programa você aprende a reconhecer essas manipulações e tomar decisões a partir dessa clareza e não da culpa. Agora, se você já saiu do relacionamento narcisista, mas continua voltando ou sente que a qualquer momento pode ceder, o programa te dá as ferramentas para sustentar a sua decisão e não ser puxado de volta pela mesma engenharia emocional que te prendeu em primeiro lugar. Se você precisa proteger os seus filhos de um pai ou uma mãe narcisista, os workshops do programa ensinam a identificar e documentar padrões manipulativos e abusivos, inclusive na linguagem, para que você tenha clareza e evidências documentadas do que está acontecendo. Ou se você precisa se blindar, porque sair agora não é uma opção, no Imune você aprende a neutralizar os ataques sem absorver a culpa e sem sucumbir à pressão que colocam em você. Se você quer aprender a parar de confiar nas pessoas erradas, o próximo workshop, dia 26 de abril, é sobre isso. Nós vamos desmontar frases manipulativas ao vivo, usando análise de discurso aplicada, frase por frase, padrão por padrão. Mas se você não puder participar ao vivo no Zoom, o workshop ficará gravado e disponível para membros. Para se inscrever e participar do nosso próximo encontro ao vivo, confira o link na descrição deste vídeo. E com isso, chegamos ao final deste episódio. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Para receber a minha newsletter gratuita Mente Imune toda semana em formato de artigo, áudio ou vídeo, confira também o link na descrição do vídeo. Até lá, fique bem, fique imune e nos vemos no próximo vídeo.